Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 40º podcast. E é com muita alegria mesmo, em um ato de fé, de amor, de perseverança, que todas as segundas-feiras nós entramos até a sua casa ou aonde você estiver nos assistindo. E como sempre, aproveita esse momento e já compartilha aí o nosso podcast com outras pessoas, com outras famílias, os seus amigos, porque sempre temos aqui conteúdos enriquecedores para o seu coração. E hoje eu trago aqui um homem de Deus, um homem com uma experiência grande com Jesus. Ele já está há 50 anos servindo a Deus. Ele é casado com a pastora Vera Lúcia Mendes. Ele é pai de Samuel Martins e Miriam Martins, também já é vovô, né? E automaticamente, com a caminhada maravilhosa, ele já foi pastor de igreja local e hoje ele é um dos responsáveis pela obra missionária, tanto nos confins da terra quanto em nossa nação. Eu trago no estúdio de hoje o meu querido amigo e pastor José Donizete. Seja muito bem-vindo, pastor, e que Deus te abençoe. Ô, pastor Léo, muito obrigado. Graça e paz ao pessoal que nos assiste, nos honra. E a responsabilidade, o peso é grande pela qualidade, pela a seriedade do seu canal. Então nós estamos aqui à sua inteira disposição para falar daquilo que Deus já fez em nossa vida, está fazendo e com certeza vai fazer. Pastor Donizete, para mim que é um privilégio ter o senhor aqui, né? Hoje eu vim até com uma bata africana para entrevistar um pastor missionário. E eu vou no estilo porque o pastor Donizete, ele tem o manto das missões, então eu não vou nem de camiseta. Essa bata aqui eu ganhei da nossa missionária lá no Quênia e ela vem de uma loja somali. Né? Ganhamos de um povo somali. E é uma bata muito linda, então, em homenagem ao senhor na obra missionária. Que também já me deu uma bata muitos anos atrás, se não me engano, o senhor trouxe da Angola. E na época eu fiquei com ela um período e presenteei o meu querido irmão, Dr. João Donizete, de Lacerda, que apaixonou com aquela roupa. Amém. Aí eu presenteei. Então é um prazer para mim receber o senhor aqui. Quero mandar um abraço para a pastora Vera, para o Samuel, mais a família, para a Miriam e também para a família da sua família, Miriam, em nome de Jesus. Pastor Donizete, quero aproveitar muito o senhor é um homem que tem muita história para contar, muita experiência com Deus, dentro de toda aquela humildade e simplicidade que o senhor carrega, né? Sempre que nós temos oportunidades de viagens, o senhor sempre me conta muita coisa e eu fico ali aprendendo, tipo Josué e Moisés, porque o senhor vem de uma geração de 50 anos de cristianismo. Então a nossa geração hoje uma geração, eu não sei se seria essa palavra, mas o senhor vai saber interpretar, uma geração mais fragilizada. E há 50 anos atrás, quando o senhor converteu com 18 anos, como que era o evangelho, meu pastor? O evangelho na época, na década de 70, foi quando teve o início de um avivamento aqui no Brasil. Na época em que o regime da nação era diferenciado de hoje, então havia assim quase que uma pressão sobre a juventude, enfim, as pessoas procuravam a igreja porque não havia tanta liberdade como nós temos hoje, opções, né, de lazer. Então naquela época a igreja ela foi assim um canal para as pessoas se alegrarem e também assim elas tiveram a oportunidade de conhecer o evangelho conforme eu, que vim de um berço romano, passei por algumas religiões afro e aos 18 anos eu me converti. Eu fui para a igreja em outubro de 74, mas somente no dia 23 do mesmo ano é que eu tive um encontro real com Jesus. 3 anos depois eu já estava recebendo a minha primeira credencial, na época de obreiro credenciado ou licenciado para a pregação do evangelho. E assumi uma igreja naquele mesmo ano de 77 e fui pastor de igreja até 2012.
2012. Então, por muitos anos, o senhor foi pastor de igreja local. Pastor de igreja, inclusive aqui em Patos de Minas. Aqui em Patos de Minas, o senhor pastoreou a comunidade Cristo Reino. Cristo Reino, um ministério que nós fundamos aqui, legalizamos ele aqui. E surgiu um braço lá em Uberaba, que permanece até hoje. Eu cedi o nome para um pastor dar continuidade ao trabalho usando o nome da nossa comunidade. Porém, eu não tenho vínculo, digamos assim, um vínculo jurídico com a comunidade lá. Mas ela progrediu e aqui em Patos de Minas nós passamos para um outro ministério, que é a Igreja Batista Príncipe da Paz, que continua melhor do que antes. Amém. Pastor, é impressão minha ou há 50 anos atrás a igreja orava mais? A igreja orava mais. Nós tínhamos assim um compromisso com Jesus e com a igreja. Na época em que me converti, nós tínhamos um grupo de 80 jovens que todos os finais de semana nós íamos para a igreja aos sábados, nós orávamos, nós cantávamos. Depois, por volta já de madrugada, a gente ia limpar a igreja, preparando o local para receber o público no dia seguinte. E nós tínhamos 3 reuniões, de manhã, à tarde e à noite. O salão não era pequeno e era sempre lotado de pessoas. Isso era em Uberaba, pastor? Isso em Uberaba, na Barão do Rio Branco, número 100. Pastor, o senhor acha, né, que é de pastor para pastor, e eu tenho muito que aprender com o senhor, que o povo orava mais porque os recursos eram menores, o entretenimento não existia, ou porque o povo temia mais a Deus do que hoje? Poderíamos englobar quase todos os itens, né? Tudo levava as pessoas a buscar mais em Deus. E naquele tempo, as pessoas tinham uma experiência real com Cristo, um Cristo verdadeiro. Hoje, infelizmente, as pessoas, a meu ver, elas criam um Cristo paralelo, um Cristo sem cruz. Então, muitas pessoas hoje estão seguindo um Cristo sem ter um compromisso real com Ele em qualquer circunstância. Se Ele não abençoa, ela já desanima e fraqueja na própria fé. Naquele tempo, não, nós tínhamos um posicionamento assim, mútuo e um posicionamento sempre para crescimento na presença dele, né? Então nós orávamos, as pessoas oravam com mais intensidade. Havia muito batismo no Espírito Santo, coisa que a gente quase não vê hoje na igreja, né? Apesar de alguns, e não são poucos pastores que têm pregado, têm falado, mas parece que há uma cegueira espiritual, um esfriamento espiritual nas pessoas que não são mais como eram naquele tempo. E nós perdemos o time quando entrou o novo sistema de governo, abrindo espaço para política na igreja. E abrindo espaço à política, muitos líderes naquela época voltaram para o Estado, ao invés de se preocupar com a igreja. E com isso, aquele evangelho que era potente, que era limpo, que era íntegro, ele foi se diluindo, a começar pelos próprios líderes, não todos, estou generalizando, mas muitos deles diluíram o evangelho por interesse nas coisas do Estado. Pastor, eu fico vivendo essa história que o senhor está contando, eu volto no meu pensamento. O que o senhor tem de crente eu ainda não tenho de vida. Eu tenho 48 anos, o senhor tem 50 anos que caminha com Jesus. Do mesmo modo que naquele tempo o povo orava mais, naquele tempo também era um tempo que os milagres aconteciam naturalmente, né, pastor? Muito. Eu fui testemunha, sou testemunha de grandes milagres, que a gente via cegos enxergarem. Assim, veio um garoto de São Paulo, em certa ocasião, ele foi na casa do pastor, levado pelo pai, porque a igreja não tinha culto naquele dia, e o garoto era cego. Não posso precisar se era de nascença ou não, mas o pastor fez uma oração e pediu para o menino olhar no fundo do quintal e mostrou um ponto de referência. Ele falou: eu estou enxergando. Então a gente via milagres, feridas fecharem,
do pastor lá colocar a mão na pessoa e a ferida fechar. Então os milagres, eles eram visíveis e eram constantes, era natural. Os milagres naquele tempo era muito natural. Pastor, e nós sabemos que a volta de Jesus está aí. Nós estamos até mesmo debaixo de uma palavra do nosso querido pastor José Rodrigues, que fala muito sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, a segunda vinda. E sabemos também que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de apostasia, de incredulidade. Hoje o senhor não é mais pastor de igreja local, né? O senhor é um pastor missionário, embora congregando em igreja local. Hoje o senhor está com a gente aqui, mas conhece muitos pastores. Mas a pergunta que eu vou fazer, o senhor tem autoridade para responder, porque o senhor já foi pastor de igreja local e é um pastor missionário. O que o senhor acha que é o maior desafio para um pastor que faz parte dessa geração que antecede o arrebatamento? O maior desafio, a meu ver, mediante a sua pergunta, é ele penetrar no subconsciente das pessoas e fazer com que elas entendam esta verdade, essa realidade da volta de Jesus. Talvez por causa dessa diluição do evangelho que vem ao longo do tempo, muitas pessoas já não acreditam mais conforme nós acreditávamos há 40, há 30 anos atrás. A gente ouvia, a primeira mensagem que eu preguei, que eu tive a oportunidade na igreja de pregar, foi sobre a volta de Jesus, porque nós acreditávamos que ele viria no dia seguinte. Inclusive há uma rádio, não sei se existe até hoje, uma rádio em Florianópolis ou Curitiba, a Rádio Marumbi, ela tinha um slogan: viva o dia de hoje como se Jesus viesse amanhã. Então nós tínhamos aquilo conosco. E hoje as pessoas parece que já não creem mais como nós acreditávamos e acreditamos até hoje. Os entretenimentos têm roubado muito tempo do ser humano com a palavra. Exatamente. E eu tenho assim confrontado muito a igreja a qual o Senhor me colocou para pastorear sobre a importância de uma vida de dependência com Deus, uma vida de fé, uma vida de milagres, uma vida de que os céus têm a nos oferecer. E às vezes a gente percebe que nem todos têm pegado esse penetrar no seu subconsciente. Nem todos têm vivido isso. Então, assim como nós começamos esse podcast falando que o povo do passado orava mais e que via mais milagre, que acreditava com mais afinco na volta de Jesus, hoje, assim como diminuiu a oração, diminuíram-se os milagres e diminuiu também esta fé de que Jesus está voltando. Aonde nós iremos parar com esta geração da igreja de hoje? Hoje, pastor, uma das causas que eu acredito, que dificulta uma pessoa como você, como nosso pastor José, que acredita veementemente na vinda de Jesus, uma das dificuldades que nós temos hoje em levar essa mensagem, fazer com que ela seja viva dentro no coração dos nossos ouvintes, é por causa da tecnologia. Porque naquele tempo, os membros de uma igreja ouviam só o seu pastor. Era na igreja ou num programa de rádio. Hoje não, tem-se a opção nos celulares, então eles ouvem muitas vozes. Isso vai lhes causando confusão, porque cada qual fala de uma forma. Porque você acredita, já outro não tem tanta certeza. Isso vai, assim, fazendo uma mistura na semente que foi lançada. E essa mistura, ela, ao decorrer do tempo, ela se torna uma semente híbrida e deixa até de reproduzir na igreja. Porque as pessoas recebem de você uma semente pura, mas vem outro e coloca uma semente impura, transformando aquela que era pura
numa semente híbrida que não vai reproduzir, não reproduz nem sequer esse pensamento, essa ideia de que Jesus está realmente voltando. Isso é uma grande verdade, pastor, porque às vezes a pessoa hoje ela procura o que lhe apraz, principalmente quando ela é confrontada na igreja. Se ela foi confrontada por uma palavra e não conseguiu engolir aquela verdade, ela vai para a rede social. E ali ela vai encontrar uma infinitude de linhas teológicas, perdendo de vez a identidade, a paternidade, por germinar fontes diferentes. Enquanto isso, vem entrando a frieza, a incredulidade, a apostasia e assim por diante. Quando vê uma pessoa dessa, já está morta espiritualmente, sem produzir dentro da igreja, né, meu pastor? Exatamente. A igreja hoje, nessa linha de raciocínio, ela tornou-se um hipermercado. A pessoa compra o que ela quer. Infelizmente, em alguns lugares eles compram mesmo, porque eles fazem barganha, fazem troca com aquilo que eles têm interesse, porque estão focados aqui. Tudo bem, o nosso Deus, Ele nos prospera, Ele nos faz prosperar. 50 anos que eu sirvo a Ele. Eu não tenho tudo o que eu queria, mas o que eu preciso não me falta. Amém. Porque Ele supre. Só que as pessoas querem mais, mais e mais. E com esse mais e mais, elas esquecem da eternidade e buscam recursos para beneficiar a si próprio somente naquilo que está em sua volta, somente aquilo que lhe apraz, conforme você acabou de dizer. E como é um hipermercado, geralmente as pessoas só vão na promoção, né? Na promoção. Naquilo que é mais barato. Exatamente. Que não exige um preço, uma renúncia, Exatamente. Um trabalho. Pastor, e pegando aqui esse gancho de experiência que o senhor tem, nós falamos que no passado o povo orava muito mais do que hoje. Claro que nós não estamos isentando que hoje não ora, tem muitos homens que oram, mulheres que oram na nossa geração e assim por diante. Mas eu me lembro de uma certa vez que o senhor e o nosso finado pastor Lázaro esteve no alto de um monte aqui na região de Patos de Minas. Vocês construíram ali uma cabana. Exatamente. E ficaram, se não me engano, 40 dias. Foram 40 dias. Em um propósito. Na época saiu até na televisão local. Conta para nós, pastor, como nasceu essa ideia, como que foi a experiência de estar isolado 40 dias no alto do monte. Se não me engano, o senhor tomava só líquido ou só suco. Exatamente, é o suco. Né? Suco Conta pra gente, pastor. Tem muitas pessoas que não conhecem essa história do senhor. Então, pastor, tudo começou em 2007. Lá em Uberaba, quando eu conheci o pastor Gilvando, que já havia realizado alguns propósitos de 40 dias no monte. E eu fui lá, conheci ele e pensei comigo, se ele faz, por que eu não? Por que não eu? Em 2008, eu fui lá em Uberaba e fiz o primeiro período. Foram 4 períodos consecutivos, 4 anos consecutivos. O primeiro foi lá em Uberaba, 2008. De 40 dias. 40 dias. E no ano seguinte, nós já estávamos aqui, e eu falei para o pastor Lázaro que eu iria ficar no monte. Ia procurar um lugar, um local, onde a gente tivesse um pouco de tranquilidade para ficar 40 dias em propósito de jejum e oração. Aí ele falou, vou ficar com você. E nós começamos no dia 10 de agosto de 2009, encerrando no dia 20 de setembro, aqui nessa igreja. Na época, a TV local foi lá, a pedido do fazendeiro, né? Foi lá, fez uma reportagem, não foi assim do nosso querer, mas eles foram, fizeram uma reportagem e agradecemos a eles por isso. E depois, no dia 20, nós fizemos uma carreata, desde lá da Serra dos Queirós até aqui na igreja Fé e Milagres, onde nós encerramos o propósito de 40 dias de jejum e oração, só no líquido. Eu creio que aquilo até foi o motivo da TV estar indo até lá, porque até então nunca tinha acontecido isso aqui. Era uma novidade, né, pastor? Porque 2 homens no alto de um morro, numa cabana, em oração, tinha umas bandeiras, né, que vocês colocaram lá.
orando, vamos conhecer. E foi um tempo também que o Senhor vivenciou alguns milagres. Foi um tempo que eu me lembro que no primeiro culto, se não me engano, que o Senhor teve, a comunidade Cristo Reino estava na rua Vereador João Pacheco, ao lado da minha mãe. Quando entrou uma mulher, ela caiu possessa. O senhor lembra disso? Lembro, perfeitamente. Foi bem naquela época, né? Foi naquele período que nós viemos. Me parece que foi quando eu vim de Uberaba. Esse fato aconteceu. Foi em 2008. No primeiro período. Foi no primeiro período. Porque quando nós fizemos ali nos Queiroz. No Queiroz, já não estou certo se estávamos ali perto da sua mãe. Acho que sim, estávamos lá, naquela localidade ali, bem ao lado da casa da sua mãe, nossa querida. 2009, o senhor estava na Ceará com o Espírito Santo, porque foi lá que o senhor me deu uma direção para abrir aqui. Abrir aqui, a Fé e Milagre. E nós abrimos dia 23 de julho de 2009. Olha só, que bênção, né? E o senhor desceu do monte em setembro. Foi em setembro, quando nós viemos para cá. Então foi no primeiro período, quando uma mulher entrou e caiu endemoniada. Né? É outro fato. Por exemplo, na época, lá na década de 70, 80, eu conheci alguns pastores que faziam esses propósitos, né, de dias prolongados. Eu lembro de um que ele era do Nordeste e ele ficava assim isolado. Quando ele voltava, até na fila de banco, quando ele chegava nas filas do banco para tratar dos negócios pessoais, algumas pessoas ficavam possessas, endemoniadas, pela presença dele ali. Isso na época. Presença de Deus ali, através daquele servo que estava em convivência com Deus. Nós precisamos voltar a esse tempo, pastor, principalmente nessa época que a igreja precisa muito de homens e mulheres que realmente prioriza o reino. Pastor, 2012 o senhor findou um ciclo de pastor de igreja local e migrou e começou um novo ciclo de um pastor da obra missionária. Exato. E dentro deste novo ciclo, eu notei aqui, o senhor passou pelos países por nome de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, tudo na África, Peru e Colômbia. Como que foi para o senhor deixar de ser um pastor de igreja local e começar a ser um pastor de nações, pisando em lugares de línguas diferentes, cultura diferente, povos diferentes? O que foi isso para o senhor? Olha, nós temos dois pontos de vista. O primeiro positivo, não que o outro seja negativo, mas para mim foi uma experiência muito grande, porque uma coisa é a teoria, a outra é a prática. Uma coisa é eu falar de uma nação, de um povo que anseia pela palavra e um povo que morre de fome. Outra coisa é eu estar lá. Em todos esses países, tanto Angola quanto Moçambique, Guiné-Bissau, eu não vou falar da Colômbia e Peru, que já é uma outra situação, mas lá é quase tudo a mesma coisa, porque na África, os problemas da África são os mesmos daqui, porém em dose 4 vezes mais, porque a África, o continente africano, pode-se ver pelo mapa que ele não é muito maior do que o nosso território, que é uma única nação. Então o que acontece? Aqui nós temos os estados, lá se tem países, se não me falha são 54 países. Aqui quando acontece uma catástrofe, como aconteceu no Rio Grande, toda a nação se envolve e ajuda. A África é diferente. Lá cada qual tem que, como se diz, se virar. Porque se há um problema em Moçambique,
Angola talvez não vai ajudar, porque é outro país, é outra administração, é outro povo, né? Assim, na cabeça deles. Então, e também a chamada a população. A África hoje está com mais de 1 bilhão de habitantes em todo o continente, enquanto aqui no Brasil é pouco mais de 200 mil pessoas. Então, 200 milhões de pessoas. Então, os problemas são maiores. Lá a gente deparou com um povo que ansiava pela palavra, levamos a palavra, levamos também um trabalho que na época nós intitulávamos projeto Atos de Justiça. Lembro. Ajudando as pessoas, como ajudamos até hoje. A exemplo de Guiné-Bissau, nós temos ali uma escola, ela é composta de 280, 300, um pouco mais de alunos por ano. Oscila muito porque a escola está na ilha de Boubaque, no arquipélago dos Bijagós. O arquipélago dos Bijagós, ele tem mais de 80 ilhas. Apenas 22 são habitáveis. E a que tem mais, assim, uma população maior, é a ilha de Boubaque, onde nós temos um projeto, né, ali, onde nós temos a escola que dá assistência para essas crianças. Então ali a gente presenciou a fome e muitas daquelas crianças que você não vê nela um fio de cabelo, porque elas não alimentam como nós alimentamos. Então cabeça, como diz, totalmente calva, barriga inchada por falta de alimento. A única vez que eles alimentam por dia é na nossa escola. Não que não tenha outros fazendo, tem mais pessoas, mas aquele grupo alimenta uma única vez por dia. Eles chegam de manhã, recebem a refeição para depois ter a ministração da aula, porque jamais eles vão aprender se chegar com fome e ficar com fome até 11 horas, que é a hora normal de um almoço, de uma refeição. Então, a gente depara com essas situações, isso é assustador. Naquele momento, a gente precisa ter um equilíbrio emocional, para que a gente não se disponha de tudo e se torne como eles. Naquele momento tem que pensar primeiro na gente, infelizmente. É como se fosse dentro de uma aeronave. Todo voo, antes do voo, do avião se deslocar, taxiar ali, a comissário ou o comissário traz uma instrução. E entre elas, em caso de uma despressurização da cabine, máscaras vão descer automaticamente. Use primeiro em você, depois na criança ou numa pessoa necessitada. Porque se você ficar desequilibrado, como você vai ajudar o outro? Então lá a gente se sente impotente, quer ajudar e não pode ajudar. Porque se eu ajudar conforme eu quero, eu fico igual a eles. Então é um ponto, não vou dizer negativo, mas de sofrimento que a gente depara. Por outro lado, ficamos felizes quando alcançamos o alvo, quando alcançamos o objetivo, porque saímos daqui, quando a gente vai numa nação, a gente não vai assim aleatoriamente, se cria um projeto, se cria um plano, eu vou lá, eu vou alcançar isso. E quando nós alcançamos, pelo menos aí 80%, 90% já ficamos felizes porque alcançamos o nosso objetivo. As experiências são muitas. Desses 3 países aqui, Angola, Moçambique e Guiné, 3 na África, qual desses aqui nós poderíamos enumerar como sendo o mais difícil de assistência a eles? Boa pergunta. Eu me assustei muito com Angola, porque em Angola nós ficamos hospedados numa comunidade, a comunidade Golf 2, tem o Golf 1 e Golf 2, é semelhante às comunidades aqui do Rio de Janeiro, que é muito conhecido por todos. Então nós ficamos lá, hospedados ali, na casa de um pastor, que é pastor de uma igreja chamada Cristo Vos Chama, uma igreja forte, tem um colégio muito bom lá, em Luanda. Então ali eu assustei, porque eu vi as duas coisas. Luanda é uma cidade próspera, de um lado. Você vê edifícios, você vê ruas pavimentadas, mas anda um pouquinho já cai num outro hemisfério, onde a pobreza predomina.
Ali eu fiquei meio que abalado em ver assim, ó, eu vou resumir. Nos primeiros dias eu vi as crianças brigando. As maiores falavam assim para as menores: eu vou lhe bater. E já batia. E aquela criança, o outro saía chorando para lá e tal. Isso era, parece que normal. Os pais não se importavam. Um dia eu perguntei para o pastor: pastor, por que eles brigam? Ele falou: pastor, eles estão com fome. O pai desses meninos, eles foram para a feira. Lá tem uma feira muito grande, a Feira de São Paulo, é a principal de Luanda. Lá se tem de tudo. Os pais desses garotos, eles vão para a feira e vão arriscar a sorte de alguém lhes permitir carregar uma cesta ou algum objeto. Aí eles vão carregar e vão receber uma recompensa. Recebendo a recompensa, a feira vai fechar, ele vai procurar uma cenoura, uma verdura que já não tem mais poder para o mercado do dia seguinte, que vai ser descartada. Aí eles compram aquelas verduras. O descarte. Isso. Eles vão levar os descartes. Eles vão levar para casa. Se eles conseguirem, eles vão levar para casa. Se eles não conseguirem nada, não ganharem nada, eles não vão comprar nada. E eles chegando em casa sem nada, os meninos não falam nada. Cada qual para o seu canto e vai dormir, e eles sabem que é mais uma noite sem comer. Então aquilo é doloroso. E isso o senhor presenciou lá? Eu presenciei, sou testemunha, Deus é testemunha. Pastor, e para o senhor ter um coração tão altruísta, cheio de amor, ver uma realidade desta e fora da nossa habitação, eu não sei se passou no coração do senhor como passou no meu quando eu pisei no Quênia, nos dá um sentimento de invalidez. Exatamente. Nós tivemos assim um momento, nós éramos em 3 pastores, nós tivemos uma ideia de levar os nossos anfitriões no shopping, para levar eles lá comer uma pizza e tal. Aí fomos no shopping, por sinal o Pelé, né, falecido, ele era um dos acionistas majoritários do shopping, que fica bem na divisa da cidade rica com a então parte pobre de Luanda, ao lado da Odebrecht. Luanda é a capital? Luanda é a capital, é a cidade mais cara do mundo. Então, nós levamos o pessoal no shopping e eles escolheram pizza. E nós compramos então a pizza grande, comemos e sobrou. Aí eu falei para a moça que nos atendia se ela poderia embalar para me levar para os meninos do golfe. Ela falou perfeitamente. Aí eu vi que um casal, deve ser americano pela fisionomia, eles levantaram de uma mesa e deixaram quase que uma pizza inteira. Aí eu falei aí já não era uma moça, um rapaz estava perto, eu falei: moço, aquela pizza, o pessoal já foi embora. Eu falei: sim. Eu falei: então, aquela pizza está sobrando, tá? Você pode embalar ela para me levar para os garotos lá do Golf 2? Agora. Aí ele foi lá, embalou, a moça trouxe outra parte. E nós levamos, eu levei. E como era tarde, eu falei: não, vou deixar para amanhã de manhã. E nós entregamos a pizza para eles de manhã, para aquelas crianças. Eles nunca tinham comido uma pizza. Eles ficaram assim: o que é isso? Alguém falava uma coisa, outra. Aí até que um falou assim: é pizza. Eu falei: acertou. O último, ele passava a língua, né, na bandeja, para aquele sal que fica ali, imagina, e lambendo aquele negócio. De tão fome. Interessante, fome. Então é isso, pastor Lélio. Essa é a realidade do mundo lá fora. E por que de tudo isso? A falta real de Jesus. Porque quando Jesus chega, as coisas mudam. Por que Jesus não resolve essa situação, se ele tem poder para isso? Por que ele não faz nada?
porque ele já fez. Morreu na cruz para salvar a humanidade. Aí Deus, o que Deus não faz nada? Deus também já fez, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem vai fazer? A igreja. Ele nos outorgou para que nós façamos isso. Eu estava vendo aqui, ó, essa moça que vai lá para Japão. Para o Japão. A Bianca. A Bianca, né? Então ela me presenteou com esse marcador de texto aqui, ó. Jesus aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu a ela essa autoridade para ir fazer. A autoridade que ele deu para mim, deu para você e dá para todo mundo. Aí é que entra a questão de missões. Muitos, porque a gente faz congresso de missões, inclusive nós vamos fazer um congresso aqui um dia. Vamos, né? Iremos sim. Então nós, porque aqui é a minha igreja agora, né? Amém, Nós estamos aqui, amém. Voltando para Patos, então essa aqui é a minha base. A gente vai trabalhar com unidade de pastores aqui, mas você é o meu pastor aqui, né? Amém. Estamos debaixo da sua autoridade, estamos debaixo da cobertura da fé e milagres. Então, me fugiu aqui um pouco a linha de raciocínio, que eu falei que nós íamos fazer Congresso de Missões. Sim. Então, nos congressos que a gente faz, é muito comum, não só em congressos, igrejas que a gente visita, é muito comum, depois da apresentação dos vídeos, enfim, as pessoas chegam e falam assim: é muito bonito o trabalho que vocês fazem. Essa é a frase que eu mais ouço. Aí a minha pergunta para elas é: o que você tem feito por esse trabalho? Não é para mim, é para a obra de missões, que eu não sou um missionário exclusivo e nem um único no mundo, há milhares. O que você tem feito pela obra de missões? Eu não tenho chamado. Chamados todos temos. A questão é a resposta que nós damos ao chamado. Não estou dizendo que todos vão para lá, que todos vão ter que ir no outro país. Mas e na sua cidade? Você tem feito missões? Tem feito a obra de missões? Tem contribuído financeiramente para missões? Tem contribuído, exatamente, financeiramente. O que você tem feito para a obra de missões? Porque missões também, pastor, e o senhor tem muita autoridade para ensinar isso, é caro. Fazer a obra missionária demanda muito dinheiro. Demanda muito. Como é que o senhor vai num país como Angola, Luanda, uma cidade mais cara do mundo, precisando de socorrer crianças, sem dinheiro? É difícil. E aonde está esse dinheiro? No bolso do povo de Deus. Do povo que Deus chamou para fazer missões. Que Deus missões. chamou para fazer. Missões. Então, eu aprendi com o senhor. Missões se faz de 3 jeitos. Indo, investindo e orando. Eu ainda acrescento hoje comunicando. Porque jamais eu vou interceder por uma nação, por um povo, se eu não tiver informações. Eu só obtenho informações quando eu comunico com alguém. Você tem comunicado com algum missionário? É a pergunta que eu faço para os ouvintes. Tem alguém que você conversa com ele? Porque às vezes o missionário que está no campo, essa moça, por exemplo, ela vai para o Japão. O mais importante para ela, tudo bem, a finança é importante, é primordial, mas é um senso de reconhecimento, de amizade. Como ela ficará feliz, ela estando lá no Japão, e alguém daqui pegar um telefone, ou hoje, né, se podemos fazer isso de graça pelo WhatsApp e outros meios, chamada de vídeo, ela ficaria muito feliz. Então hoje há uma necessidade também de nós nos comunicar com o pessoal que está no campo, principalmente o pessoal da igreja. Nós temos aqui na Fé e Milagres, né, um exemplo, mas eu estou falando com várias pessoas de várias igrejas, que também nós estamos comunicando com muitas igrejas diferentes, que não é diferente da nossa, que também investe em obra de missões. Qual de vocês tem comunicado com o seu missionário que está no campo? Exatamente. Então é isso, saber o que ele está passando, o que ele está sentindo, o que eu posso fazer, o que eu posso te ajudar. Nós fizemos agora, eu, minha esposa, Stella, e minha caçula, Alessandra, uma viagem à Alemanha, para visitar o nosso casal de missionários que está lá e o filho. Havia 2 anos que não nos víamos pessoalmente. Olha só. Mas falávamos, né? Via telefone, ligação de vídeo. E quando eles nos receberam no aeroporto, eu pude sentir o que o senhor está dizendo aí, o abraço deles. Tipo assim, como é bom
vocês estarem aqui. Exatamente. Porque o missionário, sem o apoio e a comunicação, ele morre no campo. Porque o campo não é fácil. Então, o senhor esteve lá em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, mas também pisou no Peru e Colômbia. A realidade da América do Sul é diferente da África ou tem a mesma necessidade? Pastor, quanto Peru e Colômbia, foi uma passagem mais rápida um pouco, mas deu para sentir, né? Que a realidade é a mesma. A realidade é a mesma. Gente é gente em todo lugar. Então, não é diferente. Pode ser que seja em menor proporção, por causa do número, do aglomeramento de pessoas num determinado espaço. Mas são os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades. Não é? Aqui, pelo menos onde nós tivemos, aqui na região nós tivemos em Letícia, em Tabatinga, Brasil, do outro lado Letícia, já Colômbia, Santa Rosa, que é já no Peru, né? Margeamos também o rio Javari, então o rio Javari divisa Brasil e Peru naquela localidade ali. Então nós tivemos contato com os peruanos e também com o povo do nosso lado aqui. Então a gente viu a mesma realidade, porém de forma diferente, mas a dor é a mesma, a dor da necessidade. E há um bom tempo, meu pastor, o senhor tem feito um trabalho excelente no leste do Mato Grosso. Exatamente. Com os indígenas, né? Eu lembro, o senhor já me convidou para estar, não consegui ainda ir com o senhor lá. Lembro de algumas comitivas que o senhor, mas o nosso querido pastor Lázaro Marques, teve pisando lá naquele povo, nos índios. E é um trabalho de evangelismo. Conta um pouco para nós como é a cultura dos índios, como o senhor é recepcionado por eles lá, levando o evangelho. Qual que é a visão, o projeto que o senhor tem para aquele lugar, quanto tempo que o senhor está pisando lá. Conta também, porque olha como é bom, pastor de igreja local que pisou nos confins da terra e que hoje faz uma obra missionária dentro do nosso Brasil. Ou seja, campo tem para trabalho, né, pastor? Tem para trabalho, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e confins da terra. Então, cada ponto desse representa um ponto geográfico e um povo, né? Então, nós estamos ali no leste do Mato Grosso, na região de Primavera do Leste, que é a mais conhecida. De Primavera a Santo Antônio do Leste são 148 quilômetros. Ali já estamos no Vale do Culuene. O Culuene, não muito longe dali, ele agrega ou recebe outros rios e forma então o Xingu, para que as pessoas tenham uma noção da localidade, né? Então estamos ali já 2017 para 24, 7 anos. Estamos ali há 7 anos trabalhando com a etnia Chavante, que predomina ali na região. A princípio, eles eram um pouco arredio, né? E a gente dá razão porque não nos conheciam. E o branco, ele explorou muito os indígenas há uns anos atrás, não só ali, mas em todo o Brasil. Então eles tinham uma certa dúvida com a nossa pessoa, com o nosso caráter. Mas hoje não, hoje eles já nos recebem bem, né? Já permite eu entrar na casa deles, comer com eles. Então hoje a gente já tem essa liberdade de falar com alguém, assim, com a esposa deles, que na época elas não conversavam conosco, porque eles não confiavam em nós, mas hoje eles já confiam. E nós temos ali feito um trabalho social. Volto a lembrar do pastor Lázaro. Na época nós tentamos implantar a cultura do café, que o pastor Lázaro era um técnico no cultivo do café, agronomia. Nós plantamos lá 4.800 mudas de café, mas infelizmente foi numa época em que parou de chover. E por eles não terem conhecimento da cultura, eles não se importaram muito, não souberam tratar a lavoura, não vingou um pé de café. Mas a gente tem tentado de outras formas, temos plantado ali a mandioca, que é a base alimentar deles,
plantado também um arroz. O ano passado foi plantado uma certa quantia, nós esperávamos colher 600 sacos de arroz, colhemos 330 sacas, mas foi muito bom, né? Para eles foi muito bom, e tudo para eles, a gente não tira um grão de arroz de lá, é para o benefício deles. Nós temos um irmão naquela região que nos ajuda muito com o feijão que não pode ir para o mercado, mas pode ser aproveitado, aquele feijão partido. Sei. Que não Bandinha. tem, isso, bandinha. O ano passado ele nos doou 9 toneladas, né, de bandinha. Esse ano também nós estamos tendo dificuldade em levá-lo, porque a condução, que é a caminhonete que o pastor Tony possui, está com uns defeitos lá graves, não dá para levar o feijão, não deu para levar. Mas nós temos lá pessoas que nos ajudam nesse trabalho social. E através do social nós entramos com o evangelismo, né? Agora, porém, há uma certa dificuldade do evangelismo por causa da língua. Então, a língua chavante é uma língua bastante complicada, e a gente precisa de intérprete. E aí é que mora o perigo. Qual o grau de certeza que eu tenho, que o intérprete, de confiança, né, que eu tenho, que o intérprete está falando a verdade, está transmitindo o que eu estou falando. Então, há uma dúvida da nossa parte. E a gente está discipulando um lá agora, né, que é o Sam Hamilton. É um indígena forte, ele é muito assim respeitado. Inclusive, eu levei ele em São Paulo, foi o primeiro índio que nós batizamos fora da aldeia. Levamos ele na igreja do pastor Clodoaldo. Eu lembro disso. Recente agora. Foi recente, uma dificuldade enorme para colocar um indígena dentro de um avião. Ele ficou muito assustado também, para tirar um sujeito lá do mato e colocar no Boeing lá. Então ele ficou bastante tenebroso com aquilo lá, mas foi bênção, foi uma experiência para ele, e o mais importante, ele foi batizado. Hoje mesmo ele mandou mensagem que está pregando assim, ele foi ministrar a palavra no dia 2, que é dia de finados, lá no cemitério deles lá, ele pregou lá para os irmãos lá da aldeia, né? Então lá nós temos investido no evangelismo, hoje dedicando mais ao discipulado, porque eles vão fazer muito mais do que eu. Se eu preocupar só com um e colocar na mente dele a Bíblia, a palavra, é mais fácil para ele repassar depois do que eu, porque ele já tem a língua, ele é de lá, ele é mais respeitado. Que maravilha, pastor. E hoje essa tribo Chavantes, ela tem quantos habitantes aproximadamente? Ou não tem esse censo? Reverendo, uma média de 4.000 habitantes da etnia Chavante. Eles estão divididos em 2 grupos, de 2.000 média. E, infelizmente, esses 2 grupos, eles são rivais. Há muitos anos atrás, alguém matou alguém. E hoje eles ainda lembram desse alguém que matou alguém, e alguém quer continuar matando alguém. Então, aí eles brigam, né? Há uma rivalidade muito forte. O Chavante, ele é muito competitivo e guerreiro. Quando eles entram em conflito, aí nós temos que sair. Porque a gente nunca deve entrar numa briga de 2 indígenas, porque eles param de brigar. Se eu entrar numa briga deles, eles vão parar de brigar. Eles vão me espancar. E depois eles voltam a brigar. Olha. Porque para mim entender que na briga deles o estranho não entra. Então, quando eles estão discutindo, a gente tem que sair. Se houve conflito, é melhor não chegar nem perto. Nem perto. E lá eles usam, ainda tem a prática da poligamia, né? Que é um problema para nós, porque o pai de família que se converte e tem 2, 3 mulheres, e agora? Ele vai deixar qual delas para ter uma única esposa? Então, essa é uma situação que difícil. Muitos não entendem. Deixamos do jeito que está, porque se eu tirar ele de uma mulher, orientar ele a abandonar uma esposa, os filhos vão dizer: Jesus entrou na minha casa e tirou meu pai de mim. É muito difícil. É difícil. Meu pastor, que bom ouvir o senhor. Nós estamos partindo aqui para o final do nosso podcast, mas quais são os planos futuros aí para a obra missionária? O que são os projetos que o senhor tem? O que o senhor pensa para esse ano de 2025? Aonde ir, aonde pisar, aonde alcançar, é muita coisa, né? Pois mas quais são os planos futuros para a obra missionária? O pastor Lélio, o ano que vem eu quero assim, ficar mais perto lá dos meus indígenas.
Eu já falo os meus em dias que eu faço parte lá deles. Claro. Então, eu quero ficar mais perto lá. Por isso que eu mudei para Patos, porque eu sou filho único e sou responsável pelo meu pai com 90 anos. Eu vim para cá porque os meus filhos moram aqui. E aqui os meus filhos podem ajudar a dar um suporte para que eu possa demorar mais tempo nas aldeias. Então, vou ficar mais próximo deles lá e também na Amazônia. Já tenho uma passagem adquirida para fevereiro, eu vou para a Amazônia, ali com o pastor Hércules, eu acho que o senhor esteve lá. Hércules, não, eu estive em Santarém com o pastor Newton. Conheço, um homem de Deus, com mais de 700 obras de igreja. Pastor Newton, os filhos dele, né? Então... E tivemos a honra de estar ali conhecendo alguns povoados, sim, com ele, o filho, a esposa, a família toda, uma família maravilhosa. Quem nos apresentou eles foi o pastor Wender Veloso, de São Luís de Montes Belos. Então o senhor vai no pastor Hércules. Pastor Hércules, vamos estar lá com ele. Hércules Ruivo. Hércules Ruivo, vamos estar com ele e a pastora Andréia, inclusive foi ela que está patrocinando essa viagem, linda pastora, né? Pastora André é uma mulher de Deus, assim, muito... o ministério dela expandiu ali em Ribeirão das Neves, Grande BH, e eu gostaria que um dia o senhor fosse lá. Claro, iremos sim. Conosco lá na igreja dela, também ela vir aqui, é uma missionária, tem trabalho na África, é uma das nossas aliadas também na MCM, então é uma bênção de Deus, estamos indo lá com ela. Que maravilha. Meu querido pastor, tem algo que o senhor queira acrescentar, que é importante, eu não perguntei, né? E o senhor quer frisar, ou o senhor acha que aqui já dá para a gente ter uma noção da obra missionária? O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Para nos ensinar, para contar a experiência. Eu sei que nós poderíamos passar horas e horas com aqui, certeza, né, falando sobre missões. Mas tem algo que eu esqueci, que o senhor gostaria de falar? Pastor Lélio, não é que você esqueceu, mas você poderia fazer mais uma infinidade de perguntas. Infinidade é uma força de expressão muito grande, né? Porque tem fim. Mas nós tínhamos muito que falar. Temos muito que falar a respeito da obra de missões, não é? Dos nossos projetos, nossos trabalhos, inclusive pela MCM, né? Poderia falar. Eu não abordei muito a MCM, que é uma agência de missões que nós trabalhamos nela. Hoje eu queria sugar o pastor Donizete. Então, aí... Hoje eu suguei ele pela MCM. Então tá bom, porque há uma série de ramificações, obrigado, que nós poderíamos abordar. Mas por hoje, tá bom. Tá bom. Tá bom. Pastor, que prazer receber o senhor aqui. Olha... mais uma vez, transmita meu abraço a toda a família. Obrigado. Creio que ele está assistindo a gente, mas transmita pessoalmente. Obrigado. O senhor é uma referência que nós temos. Conta conosco, vai ser um prazer caminharmos juntos. Amém. Viu? E aguardaremos essa mudança de ano para a gente já marcarmos a data do nosso Congresso de Missões 2025 na Fé e Milagres. Amém. Nós vamos estar aqui. Eu já vou adiantar, porque agora nós estamos aqui, né? Eu já sou santo de casa, portanto, diz que santo de casa não faz milagre. Não, mas quem faz milagre não sou eu, é ele. Então, para o ano que vem nós temos muitos projetos, inclusive tem planos quero falar com você, amém, a respeito de algumas viagens internacionais para o ano que vem. Amém. Tá bom? Então nós vamos, se Deus quiser. Vamos sentar, tomar chá e conversar. Isso. Né? E obrigado pela caneca. A caneca aqui da Fé e Milagre. Amém. Obrigado. Eu nem usei a caneca porque está com água fria, né? Água e chá, né? Só eu coloco chá quente e água gelada. Tá Meu querido pastor, gratidão. E nós queremos encerrar recebendo uma oração do Senhor, amém, sobre a nossa vida, por gentileza. Amém. Amém. Oremos. Pai querido e santo, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, porque o Senhor é digno, Tu és o nosso Deus, sempre foi, sempre será. Nós, ó Deus, nesta oportunidade de antemão, queremos agradecer ao Senhor que nos concedeu a oportunidade de vir aqui, porque tudo está de acordo com a vontade e o projeto do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Lélio e toda a sua equipe que tem trabalhado aqui nessa igreja e que tem levado o evangelho também aos confins da terra através da obra de missões.
Abençoe cada missionário da Fé e Milagres que estão espalhados no mundo. Abençoe nossa irmã que está num país perigoso hoje, ela entrou lá. Que o Senhor esteja com ela, guardando-a, livrando-a. Por questão de ética e respeito, não mencionaremos o nome, mas o Senhor sabe o país aonde ela está, que o Senhor seja com ela. Obrigado, Pai, nós te adoramos nesta hora, por esse momento tão importante que tivemos aqui com esse podcast, que as palavras possam ter sido úteis para alguém, que ela possa entrar no coração de alguém e despertar as pessoas para a obra de missões. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Meu querido pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe. E assim nós encerramos o nosso 40º podcast. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por Amém. sua presença. Nós estamos situados na rua Ouro Preto, 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais, o Brasil. As nossas reuniões aos domingos, 19 horas, terças e quintas, às 19h30. Venha nos fazer uma visita e fazer parte da nossa família. Que Deus te abençoe.